Vamos dar continuidade hoje, pelo sexto dia, à nossa série de meditações sobre o Reino de Deus, seguindo o nosso livro devocional Venha ao Teu Reino. E hoje eu quero convidar você a ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, os versos 20 e 21. Nós queremos falar sobre o Reino de Deus como o fermento em 3 medidas de farinha. Quando nós vemos fermento na Bíblia, nós sabemos que em muitas ocasiões ele está associado a coisas ruins. Então, Jesus, por exemplo, nos adverte contra o fermento de Herodes, dos fariseus. Mas aqui, particularmente, o fermento ele é colocado num aspecto positivo. Ele é indicado como algo que produz o efeito. Por exemplo, para fazer o bolo, o fermento ele penetra toda a massa de tal forma que o efeito é extraordinário, ele é poderoso, faz a massa crescer, é de dentro para fora o seu efeito. Por isso, quando Jesus está falando sobre o reino de Deus como sendo semelhante ao fermento em 3 medidas de farinha, nós poderíamos pensar essas 3 medidas, dentre outras coisas, dentre vários aspectos de aplicação prática, mas como sendo algo poderoso de Deus no nosso interior e que toca corpo, alma e espírito. O reino de Deus, quando entra em nossas vidas, produz transformações poderosas, transformações de dentro para fora, a partir do nosso coração. E a nossa vida começa a ser mudada de forma radical em muitas coisas. Aliás, entrar no reino de Deus, envolver-se no reino de Deus, implica certamente envolver-se nesse processo de transformação. Não há como estar no reino de Deus sem também estar num processo de mudança. Quem não deseja mudar, quem não deseja transformação pessoal, quem não deseja um estilo de vida radicalmente diferente, não tem espaço para viver no reino de Deus. Com certeza, como muitos cristãos, esses que não querem viverão à margem, viverão na periferia, vão viver apenas nas bordas do reino, apenas vendo à distância aquilo que o rei está fazendo, sem envolver-se diretamente no governo do rei. Mas aqueles que de fato querem estar junto com o rei, envolver-se com o rei e permitir que o reino seja parte da sua vida, precisa então também permitir que as transformações cheguem, se instalem, aconteçam e produzam na sua vida aquilo que é a mudança necessária para nos conformar à vida do Rei. Por isso, eu convido você a olhar para a sua própria vida e para a disposição que você porventura tenha ou não tenha de deixar que as mudanças aconteçam. Talvez sejam hábitos, talvez seja um estilo de vida, talvez os seus relacionamentos com muitos problemas, relacionamentos quebrados, dificuldade na sua família, no seu relacionamento com o esposo, com a esposa, com filho, com filha, com pai, com mãe. Talvez você identifique no seu relacionamento de trabalho dificuldades de lidar com a autoridade, mas eu quero dizer que se você entrou no reino de Deus, Deus quer tocar todas essas áreas. E quando o rei toca isso nas nossas vidas, ele produz mudanças para melhor. As transformações, elas chegam, mas quando elas chegam, elas nos tornam mais parecidas com o próprio rei. É essa transformação que eu convido você a permitir que o rei faça na tua vida. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.